Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. O propósito do nosso canal diariamente é alinhar a nossa oração com os princípios, valores e promessas de Deus na sua palavra. E quando nós fazemos isso, nós nos aproximamos cada vez mais das respostas que Deus tem para a nossa vida, para a nossa petição, para a nossa oração e as necessidades que apresentamos a Ele. Eu quero te agradecer por estar aqui comigo nesse dia, você que está chegando pela primeira vez, você que já é assíduo aqui no canal, muito obrigado pela sua presença, por estar aqui comigo acompanhando esse devocional e saiba, foi o Senhor que marcou esse encontro para nós. Ele tem uma palavra para edificar a sua vida, para que nós possamos juntos crescer espiritualmente, recebendo direto da palavra de Deus o que Deus tem para o nosso dia. Então, vamos juntos nessa jornada. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Como sempre, eu te convido também a estar comigo até o final desse vídeo, quando nós vamos orar pela sua vida aqui. E agora eu te convido a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está no livro, na carta do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 16. Carta do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 16. Então, se você puder, acompanhe comigo essa leitura. Se não, essa referência vai estar aqui na descrição do vídeo para a sua conferência sempre que você quiser. Então, assim está escrito a palavra de Deus. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. A nossa fé, ela é baseada, sustentada por essa palavra que nós lemos aqui. E que palavra é essa? O caráter imutável de Deus. Nós cremos em um Deus que, conforme diz a palavra aqui, não tem variação ou sombra de mudança. Deus não muda, o seu caráter é imutável. E isso nos dá a garantia de que qualquer promessa, palavra que Deus liberar sobre a nossa vida, certamente cumprirá. Deus, por toda a eternidade, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa é a segurança da nossa fé. A nossa fé, ela não é baseada apenas nos milagres, a nossa fé não é baseada na nossa própria crença, a nossa fé não é sustentada pelo testemunho que nós ouvimos ou pelas experiências que nós passamos. Não, a nossa fé, ela é baseada na palavra e no caráter imutável de Deus. Ou seja, desde Gênesis até Apocalipse, em todos os livros de Deus, em toda a sua palavra, ela é inerrante, ou seja, nos seus originais não contém erro, e nós podemos confiar nessa palavra. E isso é a grande segurança que nós temos. A Bíblia é um livro maravilhoso que foi escrito por um período de mais de 1.500 anos, em 3 continentes diferentes, por mais de 40 autores, e ela possui mais de 63 mil referências cruzadas, ou seja, é algo que seria impossível de ser feito se não fosse conduzido pelo Espírito Santo, porque o centro da palavra de Deus é Cristo, é Jesus, e toda a palavra converge para Ele, desde o início, lá do livro de Gênesis, passando por todos os livros da palavra de Deus, nós temos uma direção só, Jesus. Ele é o centro da palavra. E quando nós entendemos isso, tudo muda na nossa fé, na nossa maneira de orar, na maneira de nós esperarmos o agir de Deus. Porque Jesus, ele conquistou na cruz muito mais do que apenas a nossa salvação. Mas ele restabeleceu o relacionamento do homem com Deus. E a partir disso, nós podemos nos relacionar com o Senhor, com o nosso Deus, apresentarmos diretamente a Ele as nossas petições, apresentar o nosso clamor
e saber que Ele nos responde. Essa é a grande obra que Jesus veio fazer. De tudo que foi apresentado por nós na obra de Jesus, nos 4 evangelhos que você pode ler ali, Mateus, Marcos, Lucas e João, o centro de tudo e o propósito central do que Jesus veio fazer é restaurar o nosso relacionamento com Deus. E aqui o texto que nós lemos, ele traz para nós também uma revelação muito importante, onde ele diz assim, olha, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Ou seja, todo dom perfeito, toda boa dádiva. O que você precisa hoje? Qual que é a boa dádiva que você precisa das mãos de Deus hoje? Deus nos deu a dádiva da vida. Deus nos deu o dom, sabe, de discernir, de falar, de crer, de sentir. Deus compartilhou conosco os seus atributos, como o atributo de amar, de criar, de crer. São vários atributos que Deus tem e compartilhou conosco para que nós pudéssemos viver uma vida plena aqui e desfrutar desse relacionamento com Deus. E o que eu quero te encorajar hoje é que você, baseado nessa palavra, ore com mais ousadia, ore com mais intensidade, se coloque diante de Deus com fé, creia nisso, Deus não muda. Qual foi a palavra que você crê que Deus já te deu em algum momento da sua história e você acha que ainda não cumpriu ou talvez ainda não tenha cumprido na totalidade? Deus vai fazer essa palavra se cumprir. Talvez eu possa dizer para você isso, você falar assim, mas não me lembro de Deus ter me dado uma palavra, não sei se Deus falou comigo alguma coisa. Então eu já quero te dizer, há promessas de Deus na Escritura que estão disponíveis para todo aquele que tem recebido Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso já é, assim, pronto para todos nós. Quer que eu te cite uma? Lá no livro de Salmos, capítulo 23, diz assim, olha, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei para sempre na casa do Senhor. Ou seja, há uma promessa de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, que alcança o nosso tempo presente aqui na terra e nos alcança para a eternidade. Essa promessa ela está sobre a sua vida. Basta que você creia. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos a graça de Deus através da fé, nós temos uma virada de chave na nossa compreensão e entendemos o quanto Deus deseja se relacionar conosco e nos abençoar. Ou seja, aquilo que você talvez não tenha entendido, que é Deus falando com você, hoje mesmo você pode falar, Senhor, me ajuda a compreender as promessas que o Senhor tem para a minha vida. Deus tem promessas que são gerais para todos e Deus tem promessas que são específicas, exclusivamente para você. Deus tem uma palavra para a sua vida e essa palavra vai se cumprir. Deus tem compromisso com a sua palavra. O que acontece muitas vezes é que nós, por não crermos, por não exercermos a nossa fé, nós passamos desapercebido daquilo que Deus tem liberado sobre a nossa vida. E hoje é o dia para que você possa voltar o seu coração e crer nisso que eu estou te dizendo, porque esta é a palavra de Deus. Se hoje te falta fé, se hoje te falta um discernimento para saber e ter certeza que Deus fala, saiba, Deus continua falando neste tempo. Deus não mudou. O mesmo Deus que criou o universo de sempre está presente aqui e está falando comigo e com você. Se você está até agora aqui nesse vídeo, é porque você crê nisso. Se você está aqui até agora ouvindo essa mensagem, é porque você crê, é porque você tem promessas que ainda estão para cumprir na sua vida e porque você talvez ainda não entendeu as palavras e as promessas que Deus fez para você de forma específica. Mas eu te encorajo hoje a buscar de Deus a revelação, compreensão dessas promessas. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus planos? Talvez, quais são as suas dores? Quais são as suas angústias? Quais são os seus sofrimentos? O que tem doído em você e que você sabe que Deus precisa agir? Entenda uma coisa,
Deus, ele precisa ser o primeiro. Ele precisa ser prioridade no cuidado que nós temos com a nossa própria vida. Muitas pessoas vão aos médicos, gastam dinheiro comprando coisas, investindo aqui, investindo ali, tem perdas, volta, e de repente ela se encontra numa situação irreversível, e aí nessa hora ela pensa assim: vou buscar a Deus. Vou buscar de Deus um milagre. Por que não antes? Por que não antes de tomar uma decisão nós não buscamos a direção de Deus? Se você crê que Deus pode fazer um grande milagre na sua vida, saiba que Ele também pode fazer coisas que são aos nossos olhos pequenas. O que a gente precisa entender de fato é que do ponto de vista de Deus não existe grandes milagres nem pequenos milagres. Do ponto de vista de Deus é normal realizar o sobrenatural. Para Deus é natural, para nós é sobrenatural. Ou seja, aquilo que você precisa e coloca diante de Deus, certamente Deus tem uma resposta para te dar diante disso. E você precisa crer. Então, antes de você avançar, coloque Deus em primeiro lugar. Saiba que Ele não muda. Saiba que Ele tem boas dádivas e dons perfeitos para disponibilizar para você, para que nós possamos errar menos, para que nós possamos tomar decisões mais acertadas na nossa vida, para que nós possamos colher benefícios das nossas escolhas acertadas. Esse é o grande propósito de Deus para mim e para você. Só que às vezes nós colocamos Ele por último. Nós só vamos recorrer a Deus quando já não tem alternativa. Ok, Deus é poderoso para realizar isso na sua vida, claro que Ele pode fazer, e não tem problema se você só busca a Deus quando as coisas estão difíceis para você. Ok, Deus não vai cair do trono dele para poder te abençoar, nem ficar chateado com isso. Deus tem dispensas abundantes no céu, mas nós precisamos entender que Deus nos chamou para um relacionamento de pai e filho que durará por toda a eternidade. Pai querido, muito obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus que não muda, que mantém firme a sua palavra e que faz com que ela se cumpra. Senhor, muito obrigado, porque se isso não fosse real, o Senhor não seria o nosso Deus. Se o Senhor não fosse esse poderoso para realizar o impossível e também realizar aquilo que para nós talvez seja pequeno, mas o Senhor é Deus para realizar, nós não creríamos no Senhor. Mas eu creio, nós cremos no Senhor, porque o Senhor está nesse lugar, inalcançável pela nossa consciência humana, mas no lugar que o Senhor mesmo vem ao nosso encontro, para se revelar a nós como esse Deus de caráter imutável, do qual nós cremos, Senhor, e confiamos, e dependemos, e entregamos totalmente a nossa vida, nossos anseios, entregamos as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas necessidades, os milagres que precisamos, apresentamos nessa hora diante do Senhor e estamos certos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que nós pedimos e pensamos. Por isso, Senhor, visita essa pessoa agora que me ouve. Seja qual for a necessidade, seja qual for a dor, qual for a angústia, seja, Pai, o que essa pessoa esteja precisando nesse momento, eu peço que o Senhor, de forma maravilhosa e sobrenatural, conceda sobre a vida dessa pessoa, para que ela saiba que neste encontro de hoje tem um Deus presente, que não falha, que é imutável e que distribui dons perfeitos e boas dádivas sobre todo aquele que crê, em nome de Jesus. Se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu comentário, deixe o seu pedido de oração, pode também compartilhar esse vídeo. Tem alguém precisando ouvir essa mensagem e você é o canal de Deus para isso. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.